Bom, com a obstrução na CCJ, a reforma administrativa pode avançar diretamente para o plenário da Câmara dos Deputados. Sobre o andamento dessa proposta, a gente conversa agora com o relator, deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Deputado, mais uma vez, bem-vindo aqui. Obrigado pela participação na Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Deputado, não passar pela CCJ, o senhor acha que há algum risco para essa proposta? Claro que se ganha tempo, mas a CCJ é sempre importante para se dar um aval jurídico ao que se está sendo proposto, enfim, numa mudança de Constituição, muitas vezes. E eu pergunto, não passar na CCJ inviabiliza alguma coisa nessa reforma ou não? Olha, nós vamos ter reunião da CCJ no dia de hoje. E já apresentei um requerimento para votação, mesmo sem acordo na coordenação de líderes da CCJ, o requerimento vai à votação na comissão e mesmo com obstrução, nós temos a convicção de que vamos aprovar o requerimento no dia de hoje, na sessão de hoje, exatamente para começarmos a realizar as audiências públicas já na semana que vem. Na segunda-feira está planejado, se for aprovado o requerimento, eu acredito que vamos conseguir a abertura dos debates com a presença do ministro Paulo Guedes. Agora, se nós a obstrução atrasou um pouco. Agora, se nós não conseguíssemos aprovar os requerimentos com a longa obstrução, haveria a possibilidade, como já venceu as 5 sessões regimentais para que eu apresentasse o relatório, há essa possibilidade, sim, de levar o relatório para o plenário, para o grande plenário, para a sessão ordinária. Mas tem a outra opção, que seria eu apresentar o relatório diretamente, sem nenhuma audiência, na CCJ. Mas eu acredito que nós vamos aprovar o requerimento no dia de hoje e vamos realizar as 7 audiências públicas para que possamos ouvir os juristas, os servidores, o setor produtivo, que é interessante para todos, inclusive para a oposição. Deputado, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Muito bom dia, deputado. A reforma administrativa tem inimigos, adversários importantíssimos aqui em Brasília, né? Inclusive na Câmara dos Deputados. E ganhou um apoio inesperado até de uma parte importante do empresariado que vê uma solução para esse desequilíbrio, um Estado cheio demais, pesado e que gasta muito. A minha pergunta, deputado, tem que ser agora, neste ano que vem, ano eleitoral, descarta. É possível, o senhor acredita na possibilidade de votação desta reforma administrativa? É possível, no meu entendimento, a aprovação das 2 principais reformas que faltam. A reforma administrativa, eu acredito que nós podemos aprová-la até o final do primeiro semestre, início do segundo, e a reforma tributária, todas coordenadas pelo presidente Arthur Lira. Por quê? Porque esse ano, ou fazemos as reformas esse ano, ou não fazemos mais. O ano que vem é ano de eleição. E nós temos um cenário favorável para a reforma administrativa. Qual é? O alinhamento das 2 casas com a agenda do governo. Mais do que isso, nós temos sabidamente na Câmara 350 votos liberais que querem as reformas, isso já foi demonstrado na reforma da Previdência. E um outro dado importante, cenário importante, é que nós estamos no caos do serviço público do Brasil. Estados e centenas de municípios já não sobra nenhum recurso, nenhum percentual do orçamento para investir, a máquina consome tudo. Estados e municípios, muitos estão atrasando os salários. Portanto, é o momento para fazer essa reforma. Essa reforma, ela é fundamental. Primeiro, ela não mexe em nenhuma vírgula nos direitos adquiridos dos atuais servidores. Essa foi uma exigência do presidente Bolsonaro e do ministro Guedes. Então, a oposição está dizendo que mexe? Não mexe. Não é verdade. Agora, nós vamos ter um corte radical, né, a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, nós vamos fazer uma mudança radical para a contratação dos servidores. Ou seja, é muito simples. A partir do ano que vem, com a aprovação da reforma administrativa, os entes públicos, município, Estado e União, só farão concursos públicos para carreira de Estado. O que é carreira de Estado? É o servidor que tem poder de polícia. E os demais? Os demais todos serão concursados, mas vão trabalhar 44 horas, não terão licença-prêmio, não terão triênio, não terão progressões automáticas, que é injusta a progressão automática,
Você tem que progredir se você produz. E não terão estabilidade. Eles terão uma condição muito similar aos servidores da imprensa, do comércio, da indústria. Nada mais justo. Com isso, nós vamos economizar em 10 anos 300 bilhões de reais. O objetivo é exatamente nós modernizarmos o serviço público. Por quê? Porque o serviço público no Brasil, ele é lento, ele é oneroso, ele é burocrático, não é de qualidade e em alguns lugares no Brasil ainda, lamentavelmente, é corrupto. Então, nós precisamos adequar o serviço público aos novos tempos, à modernidade. Bom, deputado, o senhor está falando sobre concurso, eu tenho uma dúvida. Qual a diferença do vínculo de experiência sugerido como alternativa ao estágio probatório? Bom, há uma... Antes de responder, eu esqueci de falar do setor produtivo. Na reforma administrativa, nós temos que ouvir os servidores, que são muito importantes, nós temos que ouvir os juristas, mas nós temos que ouvir o setor produtivo, que é quem paga a conta. É fundamental. E é claro que o setor produtivo está acompanhando e participando, e tem que participar, porque a reforma administrativa ela vai promover economia no ente público, e isso é fundamental para o setor produtivo do Brasil. Porque sem o setor produtivo aquecido, nós não temos receita, não temos emprego. Se nós não temos receita, nós não temos dinheiro para as políticas públicas. Com relação a essa questão do período de experiência e o estágio probatório, há uma reivindicação das polícias e dos auditores fiscais da Receita que tem eco no Congresso, né, que eu acho pertinente, que a gente vai discutir profundamente nas audiências públicas e que pode até ser alterado. Mas isso não impacta em dinheiro, isso é questão de segurança jurídica, tá certo? Quero deixar claro isso. É o quê? Porque as polícias entendem, com uma certa razão, de que vai acabar, no novo modelo, acaba o estágio probatório e entra o período de experiência. Ora, para os servidores de vínculo por prazo indeterminado, perfeitamente. Agora, para a Polícia Federal, por exemplo, para as polícias, para o auditor da Receita, é duvidoso, porque o período de experiência ele é a última etapa do concurso. Portanto, o indivíduo ainda não está investido no cargo de servidor. E aí ele vai ter acesso a dados sigilosos, ele teria que andar armado, ele poderá prender pessoas, enfim, multar empresas. Então, todas essas ações dele no período de experiência poderão ser tornadas sem efeito. Então, essa questão para as polícias e os auditores, é possível que a gente altere. Mas, eu repito, essa alteração, se acontecer, se fizermos, diz respeito à segurança jurídica. Ela não impacta na economia de 300 bilhões da reforma administrativa. A reforma administrativa é fundamental. Vamos fazer aquilo que o mundo moderno já fez. Nós precisamos dar respostas rápidas para a população brasileira. Deputado, para fechar a nossa entrevista, talvez uma dúvida de muitos ouvintes, espectadores aqui da Jovem Pan. Por acaso, a reforma que o senhor propõe vai abarcar o Poder Judiciário também? Porque a gente sabe que há muita regalia, muitos ganhos, enfim. E claro que para que o setor público tenha uma mudança também, precisa mexer com o Poder Judiciário. Como é que essa reforma pode mexer com o Poder, se é que vai mexer com o Poder Judiciário? Assim, a essência da PEC 32, a reforma administrativa, ela atinge os servidores de todos os poderes, os servidores do Judiciário, os servidores da Câmara dos Deputados, os servidores do Ministério Público, enfim. Mas ela não incluiu, o governo não incluiu os diplomatas, os ministros, os parlamentares, o Judiciário e o Ministério Público, pela especificidade das tarefas do dia a dia desses poderes. Mas essa é uma discussão que nós vamos fazer na CCJ e muito mais profunda na comissão especial, né, que diz respeito ao mérito. Já tem deputados colhendo assinatura para emendas lá adiante, e esse é um debate importante que nós vamos fazer, mas eu entendo de que é preciso que a gente faça uma mudança radical em todos os benefícios e privilégios de todos os servidores do Brasil. Por exemplo, eu conversava com um procurador há poucos dias e ele me disse que ele acabou de aposentar um agente administrativo, né, recebendo R$17 mil e que tinha 50 anos.
Quer dizer, o Brasil não suporta mais isso. Né? Isso tem que ser mudado. E a ideia da reforma é exatamente isso. A ideia é promovermos os servidores que trabalham, que são a grande maioria, que produzem. A gente sabe que tem um médico que atende 5 por dia e tem um médico que atende 50. Né? Então, a ideia é promover quem produz e punir quem não produz. Quer dizer, isso é a meritocracia. Isso é o que a China já faz há mais de 600 anos. Por isso, a reforma é fundamental e o debate vai ser muito interessante e vamos aprová-la com certeza absoluta. Deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Um abraço.